Boa tarde, vamos começar então a nossa live de hoje. Bom, hoje a live vai ser um pouquinho diferente, né? Hoje eu vou ter uma participante especial, as meninas lá do Las Monas. Mas eu vou falar pra vocês como que vai ser. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a compostagem doméstica, como que eu faço aqui em casa, né? No caso, eu uso a compostagem com minhocas e as meninas do Las Monas não usam, então elas vêm para ensinar a gente, para mostrar também que quem não quiser fazer compostagem com minhocas também tem a opção de fazer sem minhocas. Bom, aqui, para quem não sabe, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Quem não me acompanha ainda, meu nome é Sheila, para quem ainda não me conhece. Eu sou bióloga, eu sou mestre em qualidade ambiental, trabalhei bastante com recuperação e regeneração de áreas degradadas. E venho trabalhando com a compostagem já tem mais de um ano. E hoje eu já tenho dois tipos de composteira aqui em casa. A composteira que eu fiz no início de quando eu vim aprendendo a fazer a compostagem. Então eu aprendi a fazer em baldes mesmo. E agora eu tenho a composteira de caixas, essas que o pessoal compra na internet, que é mais bonitinha. Mas tanto uma como a outra funcionam, certo? A compostagem ela pode ser feita em galão de água, pode ser feita em filtro de barro, pode ser feita em vários formatos, em vários locais. Mas aqui na minha casa, como eu moro em apartamento, dentro de uma grande cidade, o que eu escolhi para mim foi fazer compostagem em caixa ou em balde, que dê para caber dentro da minha casa, de forma que eu consiga fazer toda a movimentação sem atrapalhar, né? Sem atrapalhar a minha casa, sem atrapalhar o que eu preciso fazer, sem atrapalhar meu trabalho. Então eu tenho um canto aqui na minha casa, depois eu posso até mostrar para vocês, onde eu tenho minhas duas composteiras funcionando diariamente. Aí no Insta eu tô mostrando para vocês como que eu faço para colocar os resíduos. Mostro para vocês também como que eu faço para fazer a separação do composto e das minhocas, né? Então, quando o composto tá pronto, eu preciso depois fazer essa separação das minhocas e do composto para poder deixar o composto maturando, para depois poder utilizar dentro dos meus vasos, para poder fazer minhas plantinhas. Bom, hoje nós vamos ter a participação muito importante da Gabi, que é uma das meninas dos Las Monas. Elas trabalham bastante tempo com compostagem, com permacultura, agrofloresta. Elas vão falar um pouquinho pra gente. Mas eu vou falar aqui um pouquinho também sobre sobre as dúvidas que eu mais recebo aqui no Instagram sobre a compostagem com minhocas, que é a que eu faço aqui em casa. Bom, uma das dúvidas que eu mais recebo é sobre umidade, é sobre, às vezes, a população de algum inseto, algum bichinho que entrou dentro da composteira, às vezes tá com a população muito grande. Bom, agora que tá chegando, né, essa época mais fria ainda, que a gente tá no inverno, as minhocas elas passam a se reproduzir um pouco mais devagar, então a compostagem também passa a acontecer de forma um pouco mais lenta, mas não significa que a compostagem não vá acontecer ou que isso não vá ser feito de forma correta. Bom, o que a gente precisa saber, né, toda vez que você for colocar resíduo dentro da composteira ou se você vai adquirir uma composteira, saiba que a compostagem é como se a gente tivesse uma plantinha em casa para cuidar. Todos os dias a gente tem que dar uma olhada, a gente tem que regar, a gente tem que podar, a gente pôr no sol, tirar do sol. Se tá com alguma infestação, a gente tem que aplicar algum produto, ou a gente tem que retirar manualmente. Então, há um cuidado, sim, diário. Todos os dias é bom dar uma olhada para ver se tá tudo bem. O que eu faço aqui em casa, todos os dias eu abro a composteira, seja a composteira de balde, seja a composteira de caixas, seja a composteira que você tiver em casa, sempre dá uma olhada para ver como que tá. Às vezes você vai abrir a tampa e vai estar tudo ok, vai estar tudo beleza, a umidade tá boa, não tem uma grande população de algum inseto ou de alguma larva ou de algum bichinho. Então é só
continuar o que você está fazendo. Mas se acontece de você abrir, olhar a composteira, tá com muita água, tá caindo muito biofertilizante, tem minhoca fugindo, provavelmente realmente tá acontecendo um problema de excesso de umidade. O que a gente faz? A gente precisa controlar a umidade para que essa quantidade de água não sufoque ou não afogue as minhocas, né? As minhocas, elas gostam de local úmido, mas elas não gostam de água em excesso. Então a gente precisa ali às vezes dar uma revolvida, né? Dar uma mexida no composto para ver se essa água, essa umidade que está no fundo vá para cima. Colocar um pouco de serragem ou de folha seca, papelão, jornal, algum material que seja seco, que faça aquela função de esponja, né? Que puxe essa umidade para que essa umidade não atrapalhe o funcionamento e o desenvolvimento das minhocas, dos fungos, das bactérias que estão ali dentro. Bom, agora se o problema é grande infestação, geralmente essas infestações elas vêm através do resíduo que você trouxe para dentro da compostagem. Então, se você descascou uma banana, colocou em cima da mesa, deixou e colocou dentro da composteira, vamos supor que veio uma mosquinha, pousou, colocou seus ovos e você leva para dentro da composteira. Bom, um ótimo local para desenvolver, para alimentar essas larvas. Então elas vão se desenvolver muito bem e quando você for ver tá cheio de larva, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com o resíduo orgânico antes de levar para dentro da composteira. Então sempre tem que ter atenção para que os resíduos orgânicos não entrem para dentro da composteira já infectado, não levar ovos, né? Mas vamos supor que você abriu e falou, olha, eu não faço nada de errado, tá tudo bem. Vamos supor que entrou algum bichinho aí dentro e encheu de larva. Bom, o que eu mais faço aqui na minha composteira é sempre higienizar. Lembrando que a composteira é um local repleto de seres vivos. Ali tá, é como se você imaginasse a compostagem na floresta, né? No meio do mato mesmo. Tá acontecendo tudo ali, ó, tudo junto, desenvolvimento de plantas, desenvolvimento de outros seres, então tem muita vida ali brotando, acontecendo, então a gente tem que entender que vai ter bastante coisa ali dentro. Mas quando você tem uma grande população, uma infestação muito grande de algum bichinho, seja ácaro, seja larva de moscas soldados, que são umas larvas bem grandes, tipo assim. Essas, inclusive, elas podem até andar dentro da sua casa, inclusive já aconteceu comigo. O que mais se faz é controlar essa população através da higienização, que é passar um pano, é passar um papel, retirar tudo aquilo que consegue manualmente e fazer também a limpeza da tampa, né? Limpar bem a tampa, lavar com água e sabão, secar, deixar bem sequinho essa tampa. As laterais da composteira também é muito importante deixar isso bem seco, bem higienizado. Agora, mesmo fazendo tudo isso, não deu certo. Bom, vamos passar para a parte de catação manual. Vamos catar ali manualmente, larva de mosca soldado, ácaro, vamos catar isso. Joga dentro de um potinho com álcool, que a hora que você jogar ele já morre na hora. Também tem a opção de fazer isca. O que significa isso? Você pega um potinho de plástico pequeno, põe um pouquinho de vinagre, açúcar, detergente, dá uma misturada e põe dentro do composto. Então vamos supor que o seu composto está mais ou menos aqui. Você pega esse potinho, afunda mais ou menos um tanto assim, de forma que as larvinhas consigam cair dentro do pote. A hora que elas caem dentro do pote com vinagre e detergente e açúcar, elas morrem lá dentro. Então, uma forma de atrair aquela quantidade, né, aquela população muito grande de larva e pôr lá para dentro e assim você consegue controlar mais facilmente. Essas são as duas dúvidas assim, que eu mais atendo o pessoal, que é a umidade, que eu acabei de falar, e também sobre a infestação da composteira. Às vezes acontece realmente de ter alguma infestação. Mas é tudo controlado, é tudo tranquilo, é só
perceber o que está acontecendo, que tudo flui. Bom, agora eu vou chamar as meninas lá das Lamonas. Deixa eu ver como é que eu faço para chamar as meninas. Pessoal, pode mandar pergunta aí também, porque daqui a pouquinho as meninas vão entrar. Gabi, me chama aí para participar da live que eu te aceito. Isso, obrigada. Tô aguardando só a Gabi entrar. Pessoal, já pode mandar umas perguntinhas. Oi! Olá, Oi, Gabi, tudo bem? tá bom o áudio, tá boa a conexão? A gente nunca Assim, fez isso. tá ótimo. Tô te ouvindo bem, espero que você também esteja me ouvindo. Sim, aqui tá bom. Que bom, então. Bom, eu comecei falando um pouquinho aqui pro pessoal sobre compostagem com minhocas. E falei um pouquinho sobre as dúvidas, né, que eu mais tenho aqui com o pessoal, que é sobre umidade, sobre infestação de alguns insetos. É o que eu mais recebo aqui, então eu dei uma geral aí nas dúvidas do pessoal. Já pedi para mandar dúvida. Falei que vocês fazem compostagem sem minhocas, inclusive eu queria que você explicasse como que é isso, porque tem gente que fica, mas e o resto da minha comida, onde eu ponho? Eu falei, olha, você pode fazer compostagem com e sem minhoca. Você pode ter as duas em casa, tranquilamente. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre vocês, claro. Falar sobre a compostagem, falar um pouquinho do projeto de vocês. Maravilha. Oi, gente. Eu vi que tem muitos parceiros nossos aí da coleta de resíduos online. Fico muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela. Eu sou uma das fundadoras do Las Monas. Eu e a Fá temos esse coletivo, a Fá tá aqui, Oi! escondida aqui. A gente tem esse coletivo já desde 2014. Ele nasceu aqui em Uberlândia. E aí, desde 2017, a gente começou a focar no trabalho voltado para a permacultura, para a agrofloresta e para o pensamento desse trabalho com a terra junto com as outras pautas, né? Uhum, O feminismo mesmo, a própria bandeira LGBTQIA+, que são pontos fundamentais para a gente, né? Que pautam não só o nosso trabalho, como a nossa existência. claro. E aí a gente ficou 3 anos lá no Sul, a Isabel tá aqui mandando um oi lá de Novo Hamburgo. A gente ficou bem pertinho de Novo Hamburgo, morando num sítio, cuidando da terra. E esse ano a gente voltou para Uberlândia, para podermos pensar um pouco mais da cidade integrada a essas pautas agrofloresteiras, né, e de responsabilidade ambiental. Desde janeiro a gente trabalha com a coleta de resíduos orgânicos, o sistema de baldinho, né, Aham. uma coleta semanal, e também com as composteiras, para quem gosta de acompanhar o processo completo, poder fazer isso em casa. O Certo. nosso sistema de compostagem, como você já falou, né, é o sistema sem minhocas, a compostagem microbiana ou termofílica, né, pelo calor. Uhum. E o que a gente gosta muito nesse sistema é o fato dele permitir uma variedade maior, uma gama maior de resíduos. É um sistema muito simples, né? A gente tem que sempre pensar que, como seres humanos, a gente não está inventando nada, a gente Uhum. está só copiando o que a natureza já faz há milhões de anos. Isso A mesmo. gente é apenas crianças brincando com esse conhecimento. E a proposta da compostagem termofílica é que a gente possa inserir os resíduos orgânicos úmidos, né, com a serragem ou um material seco. E como a gente não tem minhocas, a gente vai dando esse suporte para o processo no lugar das minhocas, né, cuidando da aeração, cuidando da própria decomposição, da ciclagem dos resíduos, mas nada muito
espalhafatoso. É tudo muito, muito tranquilo de ser gerido. Só para eu entender, porque eu vi que vocês têm uns baldes, né, que vocês montam o kit da composteira. Então, vamos supor que eu pego ali arroz, feijão, carne e coloco dentro do balde. Esse balde não tem furo, é isso? Você quer pegar o balde? É, a Fá vai pegar um balde para a gente ver, mas ele, na verdade, é um sistema de etapas. Acho que é muito parecido com a sua composteira, na verdade, né? Sim. A gente tem. Oi, Olenir, muito obrigada. A gente tem a base aqui, que dá para ver aqui atrás. Você Ah, pode deixar, né? Vou deixar aqui e a gente vê. A gente tem a caixa de baixo, né? Que tem a torneira também. certo. A gente pede para as pessoas deixarem para usar ela por último, para inserção de resíduo, né? Porque daí fica mais fácil de visualizar o biofertilizante, né? Toda a parte líquida no começo da compostagem. Ela não tem furo embaixo, ela tem furo em cima na tampa. Aqui a tampa dela é cortadinha. Aham, E ela tem. Essa daqui também não tem furo nas laterais, né? certo. Mas as outras têm. Elas têm furo aqui em cima. Acho que dá pra Ah, ver. Para oxigenação. Esses furos aqui, a Fá faz todos eles com alfinete. É super manual. nossa, Ela tem furo embaixo também, para poder escorrer o líquido, né? certo. E aí ela também tem a tampa cortadinha Tá, para a última caixa vir em cima. certo. E essa igual, né? Essa tem os furos embaixo, na lateral, e aí a tampa é cheinha. E aí essa caixa é a que vem com as instruções do que pode e o que não pode ser compostado. Entendi. E o que que não pode entrar aí dentro? O que que não pode? A gente pede para tomar um certo cuidado com carnes, né? Porque as carnes elas têm um processo um pouco mais complexo Sim. de ciclagem. Então, a gente pede para que as pessoas separem quem come carne. A maior parte dos nossos parceiros, na verdade, são vegetarianos ou consomem pouca carne. Ah, Mas para quem consome, a gente pede que a pessoa guarde num saquinho, numa vasilhinha, no congelador e a entregue separado para a gente no dia da coleta. entendi. Sim, Simone, é ótimo. A gente faz isso, esquenta na vela e vai fazendo os furinhos. Isso mesmo. Eu também fiz a minha de balde também é igual a de vocês. Mesma coisa, Sim. fura lateral, corta a tampa embaixo. Ah, não tem diferença de vocês, não. Acho que a única diferença Não. a minha é com minhoca mesmo. Só isso que é a diferença. O que a gente vai ter de diferença mesmo é isso, o tipo de resíduo, né, que pode ser inserido e o tempo de compostagem. Além da carne, na verdade, não tem outras coisas que O básico, né? plástico, Tipo, metal, remédio. é, de vez em quando acontece, né? Às vezes a pessoa não vê e aí manda aquele plásticozinho que prende a couve e tal. Então a gente sempre faz uma segunda separação aqui. Uhum. E mesmo com isso, às vezes acontece, tipo, esse prego aqui veio em um dos baldinhos. A gente não sabe como, mas ele estava presente. Desse tamanho? Acontece. Entendi. Mas aí a gente tem essa variedade maior. Então, por exemplo, cascas de cítricos, né? O próprio bagaço de cítricos, que Uhum. costuma ser nocivo, né, para as minhocas, ele pode entrar. A Camila já falou que não foi ela. Ele pode entrar na compostagem termofílica sem problemas, porque a gente não tem as minhocas. Certo. O que a gente Sim. pode ter. E leite, laticínios, queijo. A gente sempre pede moderação, né? Porque os derivados animais, eles vão ter mais gordura. E a gordura, ela vai interferir um pouco no tipo de cepas bacterianas mesmo, no tipo de micro-organismo que vão se desenvolver na composteira. Uhum. A gente não enxerga isso como um limitador, assim, é mais um aspecto que precisa ser cuidado
mas não um limitador. Quando a gente não sabe, a gente sempre indica os nossos parceiros ou a gente mesmo aqui a testar. Pega um pouquinho, faz separadinho, experimenta num balde menor, testa, vai anotando, porque é um jeito também, né, da gente incentivar esse contato. Sim. É, Eu também faço isso. Às vezes, porque com minhoca, você tem que ter ali, né? Opa, hoje eu tô com, por exemplo, eu descasquei uma mexerica, coloco no coloco. Aí eu espero juntar mais resíduo, que aí a hora que eu vejo que a quantidade que eu tenho de resíduo, aquele cítrico ali não vai fazer diferença. Mas esses dias atrás eu fiz um teste. Eu tinha muita laranja, muita mexerica, acho que muito limão. Piquei bastante, deixei bem pequeno e depois eu coloquei na composteira com bastante resíduo úmido para que o ácido, né, dessas cascas não interferisse no processo, não matasse os fungos e nem matasse as minhocas. E até o momento deu tudo certo, sabe? Então é igual você falou, sempre um pouco de moderação. Não pode, mas deixa eu testar, nem que seja um pouquinho para ver se dá. Não deu? Bom, beleza, eu não vou pôr mais. Mas se eu coloquei, deu certo? Bom, então eu vou colocar pouquinho, né? Eu acho que essa moderação, igual você falou, é muito bom. Eu quero saber se vocês colocam algum micro-organismo dentro da composteira de vocês, porque tem aquela compostagem com bocache, com micro-organismos eficientes. Vocês colocam isso? não, para quem não sabe, só fazendo esse parêntese, o bokashi, ele é uma isca, né, de micro-organismos muito usada nas práticas de agricultura alternativa, agricultura natural, né, que algumas pessoas chamam, e normalmente ele é feito com arroz, né? A gente prepara o arroz, faz tipo uma papinha dele e leva para alguma área de mata. E aí ele funciona como uma isca de cepas bacterianas, né, de micro-organismos, que Sim. vai estimular a compostagem e vai também auxiliar na agregação de nutrientes do solo, né? A gente usa ele em canteiros também. Mas a gente não usa, a gente só insere mesmo os resíduos orgânicos e a matéria seca, que é principalmente serragem que a gente usa. Aham. Aqui, a gente veio, na verdade, dos processos de compostagem em larga escala, quando a gente morava no sítio. Então, acaba que a gente tem uma flexibilidade grande com as outras formas de vida. Por exemplo, aqui nessa composteira que está aqui atrás, aqui na nossa sacada, essa composteira, cada caixa cabe. Oi? Cabe bastante coisa, né? Cada caixa aqui, ela cabe em média uns 40 quilos de composto. E a gente já tem essas 3 caixas cheias. Já é a segunda vez que essa caixa tá cheia. Que beleza. Então, só aqui na sacada de casa, a gente já compostou quase 250 quilos de resíduo. Nossa. E como essa é uma caixa mais antiga, a gente ganhou ela usada. Então, ela tem bastante folga. É muito difícil a gente querer se apegar, né, a esse padrão de higienização, de isolamento. Sim. Então, ela acaba tendo drosófila, acaba tendo mosca soldado. E a gente ficou preocupada com isso no começo, né? É um apartamento, como que vai ser? E é interessante porque como a gente só vai observando, cumprindo esse papel da permacultura, que é observar, agora a gente já tem um ecossistema muito legal montado, são os bem-te-vis, que se alimentam das larvas de mosca soldado, então eles fazem todo um controle populacional aqui. Ó. E o beija-flor, que se alimenta das drosófilas, então a gente nem vê elas mais, e todo dia ele vem pelo menos umas 3 vezes para comer, para ficar aqui, ele pousa, espera. Nossa, E engraçado, porque aqui em casa eu coloquei aquela aguinha para o beija-flor, mas ele vai, bebe água e entra para dentro da minha casa, porque a minha composteira ela fica bem na minha sala. Então ele entra e ele fica catando aquelas mosquinhas de fruta pequenos. sim, Eles- as drosófilas E mesmo. ele sai catando tudo. Onde tiver, ele sai catando.
E aí agora o BTV também ele tá chegando, mas ele tá um pouco tímido. Ele vem ali na sacada aqui do apartamento, olha, fica, vou, não vou. Mas Ele é mais desconfiado mesmo. A gente já reparou que ele é bem mais desconfiado. eles O são. beija-flor já nem liga. Às vezes a gente senta aqui pra ficar tomando sol e ele quase pousa na cabeça, assim, ele não se importa, ele tá sempre ao redor. Se você E isso é muito legal. Oi. pode falar. E isso é muito legal, porque às vezes, né, a gente acaba tendo a tendência, duas tendências, né? Ou é de acreditar ou de ver a compostagem como um fim, né? Nossa, eu tô inventando a roda porque eu tô separando meu resíduo, sou massa demais. E Uhum. não, né? Não acaba aí, é só Não. uma parte do processo. Ou vendo a compostagem como um produto, né? E essa é Uhum. uma tendência do sistema capitalista, a gente transformar as experiências em produto. Isso. E é importante que a gente entenda que, na verdade, a compostagem ela é um pedacinho, né? Um pedacinho de um ciclo que é muito maior, que é esse ciclo em que a gente entende da onde vem o nosso alimento, para onde que ele volta, e como a gente honra todo esse processo, né? Honra quem Isso. plantou, quem colheu, quem cuidou, quem tem acesso a esse alimento como a gente, porque falar de compostagem é falar de soberania alimentar. Então, quem tem direito no Brasil a comer fruta, quem tem direito a comer vegetal, Uhum. quem tem direito a estudar, quem tem direito à terra, né? Quem tem direito a conhecer mais de si e conhecer do que você produz como resíduo. Isso. E esses são processos muito importantes. Então, a gente busca sempre falar da compostagem integrada com esse todo, né? A gente nunca fala dela só por ela. Você não está fazendo uma ação que acontece pontualmente. Ela envolve Um um todo. contexto muito maior que ela, assim. Eu falo bastante aqui que quem ainda não teve a atitude, ainda não se movimentou para ajudar o planeta, o meio ambiente, ajudar o planeta onde se vive, né? Que ninguém aqui tá sozinho, não existe fora, eu vou jogar essa caneta fora. Peraí, você vai jogar onde? Você vai jogar dentro do seu planeta, não existe fora. E a compostagem, além de ela fazer, né, o tratamento do seu resíduo corretamente, e você pode escolher várias opções de compostagem, né? Você tem a com, sem minhoca, com bocashi, takakura, termofiltro, você tem inúmeras formas de fazer a compostagem, então não tem como você ter uma desculpa, né? Tem meninas, tem meninos, tem grupos que te disponibilizam, que te ensinam a fazer a compostagem. Né? Tem vocês, tem um pessoal que não quer que quer comprar composteira sem minhocas. Tem as meninas de Las Monas, quer com minhocas. Tem eu quero termofílica. Vai procurar um grupo que faça. Mas a compostagem dentro de casa, que é o nosso caso, né, que a gente faz dentro de apartamento, por mais que as pessoas achem que é super complicado, difícil, não é. Eu acho que é mais fácil do que você amarrar o seu resíduo dentro de uma sacola, descer as escadas e entregar pro lixeiro, né? Pro rapaz que pega o lixo. Eu acho isso mais difícil porque você não está tendo responsabilidade com aquilo que você comprou, você gerou e você está devolvendo para o seu planeta. Então, quando você passa também a comprar os seus alimentos, você descasca suas verduras, você vê a quantidade de resíduo orgânico que você está gerando. E ao invés de eu pegar essas frutas e verduras fresquinhas e jogar lá dentro do aterro para elas serem soterradas, eu crio vida, né? Eu devolvo esses nutrientes, eu devolvo tudo aquilo que a natureza me deu, né? Então a natureza está me alimentando e eu estou devolvendo a ela os nutrientes, é mais do que minha obrigação devolver isso. Então a compostagem ela não é simplesmente o ato de pegar o resíduo, pronto, tá dando a composteira, se vira aí, composteira. Não, na prática pode até ser, mas na prática ali assim, se você for pensar, o que eu tô comendo? Por que eu tô comendo esse tanto de comida aqui? Por que tá sobrando comida? Por que eu tô pegando esse resíduo e jogando dentro de uma sacola?
Por que que eu tô indo no supermercado e não tô levando a minha sacola reutilizável? Depois que eu passei a compostar, por mais que eu seja bióloga, por mais que eu tenha uma consciência sustentável, a composteira, para mim, a compostagem, ela veio como uma forma, assim, de luz mesmo, de abrir meus olhos e falar, eu preciso ser a atitude, eu preciso ser a pessoa, por mais que eu possa ser uma, mas é melhor uma do que ninguém. Então, o que eu falo com as pessoas é que a compostagem, ela te abre os olhos para a sua alimentação, te abre os olhos para o meio ambiente, para o planeta, te abre os olhos para tudo isso que está acontecendo. A gente está tendo chuva de gafanhoto. E ninguém fica assim, por quê? Gente, vocês não estão prestando atenção no que está acontecendo no mundo. A gente recebe aquilo que planta também, né? Então, se eu estou plantando aqui dentro da minha casa uma compostagem, um método mais sustentável, então eu vou colher isso. Eu vou colher um composto muito bem feito, eu vou colher plantas, eu vou colher tomate, eu vou colher inúmeras coisas dentro de um apartamento, um ovinho dentro de Uberlândia, mas que você consegue fazer aí, ó, sei lá quantos quilos de resíduo que você já conseguiu fazer essa reciclagem. Eu aqui também, todo mês eu tô fazendo separação de minhoca com composto para me poder ter composto em casa, para poder vender minha composteira, vender a terra, vender tudo isso que eu faço e vender a ideia para as pessoas de que elas podem fazer isso, elas podem sim ser a atitude que o meio ambiente precisa. É hoje, na verdade, para ontem, né? A gente precisa esperar muito antes do que a gente imagina. Sim, e isso é muito interessante. Antes de responder as perguntas, eu tô vendo que tem algumas perguntas aí. Eu vou ter A primeira reação que a gente tem quando alguém assina os baldinhos, quando assina a coleta, na primeira coleta a pessoa fala, gente, eu não sabia que eu produzia tanto resíduo. Porque você começa a ver e você começa a ter outra relação com o que você tá trabalhando, com o que você está produzindo. E, inclusive, com isso que você falou, que é com o que você está comendo. Você começa a olhar e ver as tendências, né? Eu, pelo menos, adoro quando chega os baldinhos, ficar tentando adivinhar de que participante que é. Olha, a pessoa comprou muita cenoura, e essa cenoura deve ter vindo da feirinha orgânica, porque tá com as folhas. Agora tá na época de mexerica, então tem mais mexerica nos baldes. Isso é Tem muito questão de interessante. desperdício também. E até uma reflexão sobre a própria questão dos desperdícios, né? Como que a gente usa os nossos alimentos, o que que a gente considera comestível, o que que a gente considera descartável. Vou aproveitar para fazer uma pergunta também. Entra aí! Só pedir para... A gente estava falando sobre a questão do cítrico na composteira com minhoca. Então, eu queria que a Gabi falasse um pouquinho sobre o desinfetante. É verdade. Porque Legal. nem toda matéria orgânica precisa ser compostada, né? Isso. Acho que existem muitas etapas entre isso. Verdade. Boa, vou falar desses cítricos. São muitas perguntas. Tá, então, falando sobre isso, né, sobre essa questão dos baldinhos, é muito interessante como a gente já começa a mudar a nossa relação e como a gente começa a pensar, ou retoma, pelo menos, um pensamento sobre o que é lixo, né? E quem é que cuida do nosso lixo? A gente tem toda a precarização, né, das condições de trabalho das pessoas que cuidam da nossa higiene, né, da nossa saúde coletiva, da nossa saúde pública. Isso. E a gente também fala pouco sobre o fato da compostagem ela ser uma prática prevista em lei. Ela deveria ser uma política pública. Então, o que você faz, o que a gente faz, o que outras pessoas de iniciativa, pessoa física ou pessoa jurídica fazem, deveria ser uma obrigação do Estado. Mas assim, assim como a coleta... Deveria ser A uma coleta obrigação do seletiva, Estado. né? Ela é uma obrigação. Ela é uma obrigação. Ela existe. Ela passa aqui na nossa rua toda quinta-feira, mas a gente sabe que na prática quem faz a coleta seletiva acontecer são os Os catadores. catadores, sim. E tem vários. Então acho que esperar poder público É um erro, sim. infelizmente. Mas é importante que a gente pense, né, como que essas práticas individuais, elas servem para fortalecer um pensamento coletivo, né, das medidas que a gente
busquem caminhar coletivamente. Acho que é possível a gente cobrar do poder público, mas não esperar. Não esperar, assim, não esperar sentada, né? Tomando um chá de cadeira. Mas só responder as perguntas rapidinho, porque Sim, senão senão vira. vai ficar lá para trás. Vou começar pelos comentários e daí a gente vai para a sugestão da Fá. A Simone falou sobre os métodos de compostagem que ela usa em casa. Muito legal, Simone. Eu conheço nada sobre a composteira Takakura, É fiquei bem meio que interessada. o bocachi, É meio assim. que o Bocati, é que ele falou que se desintegra bem em 3 dias. Acho que quanto mais micro-organismo, mais rápido vai Sim, sumir. isso é ótimo. E que mais? Oi, Cíntia, que bom que você tá aqui. Nossa cliente fiel, parceiríssima. Que bom. Camila também está aqui. Iane, que tem uma composteira termofílica. Iane, a Simone falou sobre o primeiro balde ser de coleta do biofertilizante, mas se a sua produção de resíduo é maior do que a capacidade dos 2 baldes, você pode sim usar o balde da torneira para inserir resíduo. Só precisa cuidar mesmo com a produção de líquido, né, do biofertilizante, para não sobrecarregar a umidade dos resíduos no primeiro balde. A Olenir falou sobre o processo de cada balde, como começa e como termina. Então, Olenir, começar, a gente já está falando, né? Começa com vontade, resíduo e matéria seca. E aí, o que a gente faz na compostagem sem minhocas, principalmente se você tem um espaço pequeno, né? E não quer ter participação de outras vidas, né? De larvas, e ela estiver bem vedadinha, a gente vai acrescentando os resíduos e a matéria seca, revolvendo, fazendo a agregação desse material e sempre fazendo uma cobertura, né? Uma cobertura seca para isolar esses resíduos. E aí a gente vai acrescentando as camadas. Quando o balde enche, a gente tampa ele, revolve periodicamente, pelo menos uma vez por semana. E aí o balde ele vai esquentar e ciclar esse material. Você vai ver que esse processo demora em média 60 dias, 40, 60 dias. E aí, com o tempo, a matéria vai ficando escura, né? Vai ficando mais homogênea, né? Você não vai identificando mais cada resíduo. E ela vai ficando escura até virar o composto estabilizado que a gente pode voltar para a terra. Daí a Simone perguntou sobre O que vou que... falar sobre a Ah, tá. coleta. Vocês compostam. Sim, a gente tem a coleta semanal de resíduos, Simone, aqui em Uberlândia. A gente entrega um baldinho para cada parceiro ou cada família, né? E aí, todo domingo a gente devolve um baldinho vazio, recolhe o cheio e composta aqui no apartamento. A gente está buscando formas de ampliar esse espaço, tá quase dando tudo certo, para que a gente possa atender mais pessoas. Atualmente fazem parte da rede de 5 famílias, e aí já é o suficiente para a nossa capacidade. Sobre entupir a torneira também, o que a gente faz é colocar um voal, um pedacinho de voal e amarrar com uma gominha. Então não vai entupir o balde do biofertilizante. Eu só queria, porque parece distante assim, né? A gente coletar o nosso resíduo, o resíduo de 5 famílias e compostar em casa, mas dá para mostrar, né, como que é lá. Dá, acho que dá. Tá? A gente pode mostrar. Vamos passear um pouquinho. Passear pela casa. Só para ter uma dimensão. Tá. Então, essa é a nossa estação de compostagem, então. Uma subestação de compostagem, né? A gente coloca os resíduos de cada balde aqui, nesses outros baldes maiores, de 18 litros. Eles têm o mesmo esquema da composteira que a gente vende, né? Furados no fundo, em cima. E a torneira embaixo. E aí, assim que eles já começam a ciclar aqui, a ter mais micro-organismos, esquentar, a gente leva eles lá para a composteira verde.
Então a gente tem 13 baldes na nossa lavanderia, cada balde com 20 litros, 18, 20 litros. Quando dá um mês de compostagem, a gente traz para cá. Olha Que que aqui elas ficam mais um mês. Então, totaliza 60 dias Aham. e fica pronto. Acho que ninguém mais mandou muito legal. Gostei de ver como que é que vocês fazem. Eu imaginei que vocês coletavam os resíduos dos baldinhos e colocavam dentro dessa composteira verde de vocês. No começo era. Só que cresceu. Só que aí a gente ampliou a rede e aí a gente foi criando alternativas, principalmente durante o período da pandemia, né? Isso mesmo. E aí tem funcionado legal, tem sido bem legal. A nossa ideia, inclusive, é manter o processo de compostagem aqui para que no pós-pandemia a gente possa aproximar as pessoas desse processo, né? Olha, quanto é possível você fazer do seu espaço, né? Na sua subjetividade. O que a Yane falou, de que os sujeitos têm poder, né? A gente tem essa capacidade de ir tomando decisões, fazer as nossas micropolíticas. Isso mesmo. Acho que não tem mais A perguntas. Melissa aí é uma das minhas clientes também, e ela queria muito saber sobre compostagem sem minhocas, né? Porque ela na casa dela ela tem com minhocas e agora ela quer sem minhocas porque ela tá com bastante resto de comida e ela quer saber como que faz. E ela quer saber. Falando Acho sobre que cítricos. sim. Só para fazer um parêntese, assim, quem tem composteira com minhoca, eu acho que a vantagem de também ter uma composteira sem as minhocas é que tudo que é mais ácido, tudo que for cítrico, Temperado. tudo que tem algumas restrições na composteira com minhoca, Ih, coloca na sem minhoca primeiro, aham. deixa aquele um mês ali compostando e depois manda para com minhoca. Então você vai dar uma acelerada no processo e não vai fazer mal para ninguém, né? Não. E ainda vai apoiar duas pequenas iniciativas locais. 3 mulheres. Mulheres. Aham. Maravilha. E aí, Melissa, agora você vai poder ter 2 tipos de composteira em casa, com e sem minhocas. Agora eu Daí, quero falar Sim. Quero que você fale sobre o desinfetante, porque eu já tô com casca de cítricos congelado e eu não sei o que fazer como que faz o desinfetante. Eu quero fazer ele. Ah, legal. Então vamos. Eu nem sei quanto tempo a gente tem ainda. mas tem até meia-noite. Vai abrindo outro. O desinfetante foi um grande aprendizado que a gente teve lá no sítio e que foi muito importante para a gente também nesses processos aí de autonomia. Como funciona? Ele é um desinfetante que é feito apenas com casca de cítricos e água, porque os cítricos, à medida que eles fermentam, eles liberam algumas óleos essenciais, né? E algumas outras substâncias que ajudam na saponificação. Então, o que a gente faz é pegar um galão de água desses de 5 litros, né? Colocar as cascas de cítrico lá, mexerica, laranja, limão, e cobrir com água. Você pode ir adicionando essas cascas aos poucos, né? De acordo com o seu consumo, sempre mantendo coberto. E aí, quando ele estiver cheio, a gente deixa uns 2 dedinhos de espaço entre o limite da água e a boca do galão e fecha. E aí ele vai começar o processo de fermentar, né? Vai começar a liberar gás, você vai ver que a garrafa vai dar uma enchidinha. Certo. E depois de mais ou menos um mês, essa água ela vai ter aderido, né? Ela vai estar temperada com esses óleos essenciais e essas substâncias das cascas. E aí você pode coar essa água, separar, colocar num vidrinho e usar ela no lugar do sabão em casa. Ela ajuda, ela tira ela é desengordurante, né? Ela limpa. É uma prática que aí a gente consegue também reaproveitar essas cascas e daí quando elas vão para a composteira elas já estão menos ácidas. E a gente também vai trabalhando esses outros consumos, né? A Trocando. casca do cítrico também tem o doce. Sim, também tem como fazer doce, tem como fazer tintura, né? A gente pode fazer tinturas. Tintura também com a casca? Sim, você pode colocar a casca de molho no álcool
deixar descansar ao abrigo da luz. Eu gosto de seguir os ciclos lunares para fazer as tinturas, então eu deixo em média 28 dias, para que ele possa pegar uma lunação completa. E daí você pode coar, né? Tirar as cascas e guardar essa tintura também ao abrigo da luz. E usar para fazer sabão, né? Para fazer suas misturas, fazer aplicação tópica de uso externo, né? Fazer outros preparados, difusor aromático, enfim. Nossa, que As legal. Só possibilidades da natureza, elas são infinitas. peguei duas receitas aqui, ó, de desinfetante e de corante. Já vou fazer Legal. em casa. Corante, e desinfetante. Que aí depois eu vou até deixar lá para quem ou não entrou ou não entendeu. Vou deixar lá depois falar que vocês que ensinaram. Porque eu mesma não sei. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a permacultura. O que significa essa palavra? Como que é isso na prática? Você quer falar? Não, pode. Eu sou a que gosta de falar, vamos conversar. Então, Então, a permacultura, como permacultura, ela é um conceito, né, criado lá na Austrália nos anos 60 por dois estudantes, um professor e um estudante, na verdade, que é o Bill Mollison e o David Holmgren. Mas, de maneira geral, a permacultura nada mais é do que uma sistematização das práticas que toda a nossa ancestralidade, que os povos ancestrais já vinham fazendo, né? De cuidado com a terra, de cuidado com a vida humana e não humana, de segurança alimentar, de segurança financeira, né? Pensando hoje em dia. E educação, né? Horizontalização dos direitos e dos deveres. Então, a permacultura é isso, é um pensamento em que a gente busca trabalhar para muito além do cultivo de alimentos sem veneno, né? É muito maior que isso. É a gente pensar num bem-estar de todo o ecossistema em que a gente está inserido. Hoje a gente conversa muito sobre permacultura a partir do design de permacultura, que é o desenho mesmo, né? A criação desses agroecossistemas, né? Como que a gente pensa o lugar que a gente mora, o que que a gente planta, como a gente interage com os seres animais e vegetais, enfim, dentro desse espaço. E hoje a nossa proposta é pensar isso dentro da cidade, né? Parece um Acho que pensar paradoxo. uma cultura permanente mesmo, né? Pensando a cultura permanente. Então, como que a gente pensa todos esses elementos, né? Da onde vem o meu alimento, da onde vem o que eu consumo para além do alimento, né? O meu lazer, a minha leitura, a minha música, a minha arte, as minhas roupas, o que que eu faço com os meus resíduos, com quem anda o meu dinheiro, né? No que eu invisto, com o que eu gasto, com o que eu recebo. é um conjunto É um conjunto de práticas, né? É um tema amplo. permanente. Sim, Eu acho que é um conjunto de práticas permanentes, em que a gente busca pensar isso mesmo. Pensar como a gente se integra a um sistema, né? E não como a gente manda nesse sistema. Como a gente horizontaliza essas relações com esse lugar que a gente vive. E melhora ele, né? Entendi. Então, todas as pessoas que passam a ter atitudes permanentes que colaboram com o meio ambiente, com a pessoa, com a sociedade, com o sistema financeiro, tanto o pessoal quanto da sociedade, quanto do governo, quanto do mundo todo. Então, vamos dizer que, bom, eu tento ser o mais sustentável possível. Eu posso posso me incluir que eu esteja seguindo essa prática da permacultura? Em termos, sim, é um aprendizado eterno, né? A gente tem que sempre ter em consideração que a gente vai estar no paradoxo infinito do capitalismo, né? Nossas práticas, elas sempre vão estar, de certa forma, aquém do que a gente gostaria.
Sim. especialmente estando nos centros urbanos. Mas é um trabalho de ser uma praticante permacultural, né? Então, Hum, é a gente poder pensar esses princípios da permacultura como motes, como guias mesmo, do que a gente vai fazendo com as nossas escolhas diárias, né? entendi. A gente costuma falar que permacultora é quem vai Quem... fazer os designs, né? De Hum. certa forma. Quem faz os cursos de formação, que a gente tem os PDCs, que são os cursos de formação em design e permacultura. Ah, Mas os princípios da permacultura, eles são para todos, né? Eles são para a gente estar sempre aplicando no nosso dia a dia, com todas essas pautas, né? De pensar na economia colaborativa, circular, solidária, no direito à qualidade de vida, aos direitos Convivência. básicos, a nossa convivência coletiva, construções comunitárias. entendi. E aí você aplica essa permacultura, né, em todos esses cursos que vocês têm, essa prática vivenciada. Vamos supor que hoje eu tenho uma casa e eu tenho um espaço ali, uma parte de terra. Eu contrato vocês para vocês montarem para mim uma agrofloresta, um local onde eu quero ter desde compostagem, eu quero um pé de limão, sei lá, mamão. Vocês fazem isso. Sim, a gente faz. A gente, agora, né, com a pandemia, com algumas restrições, né, a gente tem que manter todo o distanciamento, enfim, mas a gente desenvolve a partir do que você tem como desejo, do que você tem como espaço disponível, esse projeto mesmo de design, né? Sim, é um É um design. projeto de design. Então a gente faz o Sim, desenho, a É um desenho gente. pensado em alimentação, certo. lazer e estética. Sim, Sim. Tem que ser bonito também, né? sim. Tem que ter Aham. Sim, uma aparência bonita, né? Não adianta só sair plantando desgovernado. sim, e Tem a que questão do conhecer a planta também, porque tem muitas punks, a gente fala muito e bate muito na tecla das punks, só das aprender. flores comestíveis, dos jardins comestíveis, né, como a gente chama. Aham. Então, quando a gente vai montar um design, esses são os pontos principais. Então, se a pessoa tem uma sacada, como a gente tem aqui, a mesma uma sacada. Eu acho que não dá para ter dimensão do espaço, mas entender É um como dá para apartamento, a produzir. gente sabe que é restrito o espaço, né? Igual aqui em casa também Sim, sim. Bom, a gente tem muita comida aqui. tem mesmo, que eu vejo direto vocês plantando feijão, colhendo feijão. Eu acho linda aquela semente. Nunca tinha visto isso na minha vida. É muito E eu lindo. acho, outra coisa também, todo o trabalho que a gente faz de design, a gente faz em cima das sementes crioulas. Então, a gente trabalha com resgate de semente. Semente crioula. Pra... Porque se a gente não fizer isso, a gente tem os guardiões, as guardiãs de semente, né? Pessoas que fazem disso um trabalho para a vida. Então, acho que nada mais justo do que a gente manter isso, porque às vezes a gente vê em foto, né? Pô, cenoura roxa, olha só. Nem toda cenoura é laranja, né? E a gente não pensa que Existe é da diversidade que a gente se forma, sabe? Eu acho que a sociedade, no geral, o mundo, quanto mais diverso, mais forte a gente vai ser. como Então, você enfim. disse, né, o Gabi, sobre o paradoxo do capitalismo. O capitalismo faz com que a gente também meio que feche a nossa visão sobre essa alimentação, com sementes crioulas, essas punks. Hoje está voltando um pouquinho aí, pelo menos o que eu estou vivenciando, eu percebo que as pessoas estão prestando atenção mais na alimentação, estão dando mais valor a uma plantinha em vez de jogar fora. Que planta que é essa? Eu posso comer? Eu mesma fui conhecer aquela folhinha de peixinho que dá até para fritar quando Uhum. eu fui conhecer a agrofloresta do Ecolabora com o Bernardo, né? Então a moça falou para mim: isso aqui pode comer.
E eu, gente, como assim? Você vai comer isso daí? Isso aí nasce, isso é mato. E ela, não, Sheila, é isso, isso, isso. Eu, nossa. Então eu aprendi e aí eu fui ver as sementes crioulas de vocês e fiquei encantada. Porque o capitalismo faz com que a gente só compre arroz, feijão, aquilo que tá ali no mercado, né? Então você não conhece arroz de outra cor, você não conhece feijão de outra cor, cenoura, milho de outra cor, a não ser o que tá ali na banca do mercado. Então quando a gente É abre monocultura, essa... sim. A gente vai se tornando a monocultura. É, a Vandana Shiva, não sei quem conhece a Vandana Shiva, né? Um grande nome aí das práticas agroecológicas. Ela fala muito sobre isso, né? Um dos livros dela chama, inclusive, Monoculturas da Mente, porque ela vai falar sobre como a gente vai tendendo a reproduzir a mesma ideia sempre, né? Arroz é branco, feijão são esses três tipos, é assim que se vive, é isso que é cheiro, então a gente vai se separando, né? Criando essas hierarquias do que é bom, o que não é, se nasce fácil, né? Se é acessível para todo mundo, se nasce na rua, não tem valor, porque o que tem valor é o que eu pago com meu dinheiro e compro no mercado. E isso é muito problemático, né? E a compostagem, ela vem inclusive para isso, para a gente buscar essa libertação dos nossos sentidos. Uma pergunta que a gente recebeu e recebe bastante, imagino que você também receba, é sobre a questão do cheiro, né? Como que eu faço para compostar sem ter cheiro? E claro, né? A gente vai equilibrando esses cheiros e usando eles como usando eles, inclusive, como um parâmetro, né, de como Sim, está o equilíbrio da nossa matéria. Mas tem a ver com a gente reconhecer o que é um cheiro. Um isso. cheiro, ele não é só o desinfetante com cheiro de eucalipto, que é ruim e que é nocivo. Concordo. Ele é a gente entender, é reavivar esse sentido tão importante. É a gente entender que a gente tem receptores olfativos pelo corpo inteiro. Um espermatozoide tem receptores olfativos. Pois E é. aí, quando a gente pensa nisso, a gente vai procurando reconectar mesmo, né? Os nossos ciclos com o ciclo da Uhum, Terra, de entender o que que decompõe, que isso não morre, isso vira terra de novo, isso vira alimento de novo. E uhum. eu, pelo menos, acho isso lindo, né? Acho isso muito potente. É Acho maravilhoso. incrível a gente ter esse poder, assim, de se conectar e entender que a gente é pequenininho. A gente tá Uhum. só dando uma mãozinha porque a natureza já sabe fazer. Já faz tudo. Ô, meninas, olha, pareceu que pra mim tá faltando 1 minuto. Eu vou. Vocês querem finalizar ou vocês querem que eu chame de novo? Eu acho que se alguém tiver mais perguntas, se Sim, tiver ficado uma dúvida, dá para finalizar e chamar de novo só para ver sim. se rola aí. Só Claro, pra gente responder ó, as perguntas, acho que vai ser pequenininha. a Feira Viva só perguntou se as cascas do desinfetante eu posso colocar na composteira. Sim. Bom, Pode eu sim. acredito que sim. Corta bem pequenininho, põe. E aí, Agrega com matéria seca e manda ver. isso. Falta 30 segundinhos, mas eu acho que tem mais perguntas. Eu te falei, meu filho, 1 hora passa voando e a gente conversa Rapidinho. só isso aqui. Abraço pro pessoal do Sul aí, ó. Pois é. Como Tá, ó, a Feira Viva tá falando para chamar de novo. Então a gente faz um bloco menorzinho só para responder as perguntas. E aí o Guilherme perguntou se vai ficar salvo. Acho que vai, né? Se der, e dá vai para ficar subir agora?